Bem-vindo aos relatos assustadores. Elmer McCurdy, o boneco humano. Antes de sua fama póstuma, McCurdy ganhou notoriedade como um ladrão estadunidense, conhecido por seus assaltos a bancos e trens. No entanto, sua carreira era marcada por sucessivos fracassos, consolidando sua reputação como um bandido que nunca desistia. Suas artimanhas muitas vezes não alcançavam o sucesso desejado, mas isso não o impediu de persistir em sua vida de crimes nos Estados Unidos do século XX. Em uma de suas empreitadas, McCurdy uniu forças a um grupo de ladrões com a esperança de atacar um trem que acreditavam transportar um cofre repleto de riquezas. Ironicamente, como era típico na trajetória do bandido, a suposta fortuna era uma ilusão, revelando-se apenas um trem de passageiros. Ao perceberem o equívoco, o pânico tomou conta e todos iniciaram uma fuga desordenada. McCurdy, em sua tentativa de escapar, encontrou abrigo dentro de um celeiro, mas não conseguiu evadir completamente as garras da polícia local. Encurralado em um antigo celeiro, cercado por agentes do xerife, aceitou o momento de seu fim. Abriu uma garrafa de uísque roubado e deu um gole. McCurdy pensou, de melhor morrer como vivi, completamente bêbado. Tiros estalaram pelo ar de Oklahoma por uma hora antes que os delegados percebessem que Elmer não estava mais atirando de volta. Aproximaram-se cautelosamente do celeiro e lá, atingido no peito, jazia o bandido mais procurado do estado. O agente funerário de Pavusca declarou-o morto em 7 de outubro de 1911 e, após embalsamar o corpo, aguardou que parentes se manifestassem. Elmer era notório, ele imaginou que não demoraria. No entanto, a morte apenas começava sua longa e estranha dança com Elmer McCurdy. A vida não foi um piquenique para Elmer, e a morte também não foi. Segundo as melhores estimativas, Elmer nasceu por volta de 1880 perto de Bangor, Maine, na abastada família McCurdy. A mãe de Elmer, Sadie, era solteira, e seu pai é um mistério perdido no tempo. Excluído de sua família como filho ilegítimo, Elmer partiu para o oeste assim que pôde. Por volta de 1910, Elmer encontrou-se em Oklahoma com um problema de bebida e nenhum dinheiro para sustentá-lo. Ele desenvolveu um esquema astuto. Ao contrário da maioria dos canalhas do Velho Oeste que faziam parte de gangues estabelecidas, Elmer nunca se juntava à mesma turma duas vezes. Ele aparecia na cidade, arrumava emprego básico, como encanador, e fazia amizade com os malfeitores locais. Após assaltar um banco ou um trem, Elmer dobrava sua tenda e ia embora, deixando seus camaradas lidarem com a polícia local. Ele era extraordinariamente difícil de encontrar até o roubo de trem em Pavusca. Delegados chegaram rapidamente ao local e usaram cães farejadores para rastrear Elmer até o celeiro onde foi morto. Seu corpo foi preservado com arsênio e a morgue de Pavusca manteve o criminoso de 1,60 metros de altura apoiado no salão para que os parentes o reivindicassem. Mas os anos se passaram e ninguém apareceu. Embora a pele de Elmer tenha assumido a cor e a textura de couro de sela, seus traços permaneceram notavelmente realistas. Elmer estava completamente mumificado. Às vezes, trabalhadores de parques de diversões ofereciam dinheiro ao agente funerário pelo famoso bandido. Múmias de todos os tipos eram atrações populares em shows itinerantes na época, mas o homem aguardava a família de Elmer aparecer. O Daily Phoenix escreveu 4 anos após a morte de Elmer que muitas pessoas vieram de longe para ver essa curiosidade. Era grátis olhar e, se você fosse corajoso, tocar. Um comerciante empreendedor vendia cartões postais do corpo de Elmer com a legenda "O único morto em Pavusca". Em 1916, 2 homens da Califórnia bateram à porta do agente funerário. Eles disseram que tinham vindo buscar o irmão deles, era o último desejo de seus pais que se reunissem com o filho. Sem dúvida aliviado por se livrar de Elmer, o agente funerário ajudou os homens a embalar o caixão e prepará-lo para o envio a São Francisco. Finalmente, ele havia visto as costas de Elmer McCurdy. Mas isso não estava destinado a acontecer.
Alguns meses depois, a notícia chegou às colinas de Osage que Elmer estava ocupado fazendo uma turnê pelo país. Sua última parada foi um circo no oeste do Texas, onde as pessoas pagavam alguns centavos para ver a múmia. Os irmãos não passavam de charlatães. 10 anos depois, Elmer havia se estabelecido, o Los Angeles Times o incluiu em um resumo de coisas divertidas para ver e fazer. Parece que Elmer principalmente acumulou poeira por 2 décadas, exceto por uma participação especial em Chifrique de 1967. O filme, produzido pela empresa de filmes de Sony, é uma terrível exploração, mais imagens de bastidores de circo do que uma produção cinematográfica real, e a figura esquelética de Elmer é brevemente mostrada em uma montagem psicodélica de rostos. Foi de longe a coisa mais indigna que lhe aconteceu, em vida ou morte. Segundo a recordação de Sony, ele vendeu o cadáver no ano seguinte a Spone Sim, fundador do famoso Hollywood Wax Museum. Não está claro se os novos proprietários sabiam exatamente quão corpórea era sua aquisição, especialmente considerando que Elmer estava coberto por várias camadas de cera na época. No Museu de Cera, Elmer passou a residir entre os manequins, mas talvez houvesse algo um pouco errado com ele. Ele foi transferido para outro museu de cera mais barato, que faliu na década de 1970. Em vez do aluguel não pago, o museu vendeu sua coleção. Elmer acabou no The Pike em Long Beach. Lá, seu corpo nu foi coberto com tinta fluorescente vermelha que brilhava no escuro e pendurado por uma corda dentro da casa de diversões Laugh in the Dark. A equipe da popular série de TV O Homem de 6 milhões de dólares estava se preparando para uma filmagem no The Pike quando um técnico acertou Elmer. O braço do manequim, ou assim ele pensava, caiu no chão. Não importa, o técnico pegou um pouco de cola e foi consertar o boneco. Mas ao examinar mais de perto, percebeu que o braço tinha um osso com aparência muito real saindo dele. O volume e o comprimento dos gritos do homem não foram registrados, mas em algum momento ele conseguiu chamar a polícia. Um investigador brincou com a imprensa que toda a situação era muito parecida com a época de Vincent Price. Elmer foi empacotado mais uma vez e enviado ao escritório do legista do condado de Los Angeles. Todos concordaram que parecia antigo, e houve especulações iniciais de que talvez fosse uma múmia da América Central ou do Sul. Alarmantemente, a polícia de Los Angeles disse à imprensa que essa não seria a primeira vez que eles encontrariam algo assim. Enquanto os detetives rastreavam pistas de trabalhadores de circos e donos de museus, o legista realizava uma autópsia. Dentro do peito de Elmer estava o invólucro de cobre da bala que o matou. Ele havia deixado de ser fabricado há muito tempo e, combinado com a técnica de embalsamamento, levou o legista a pensar que esse corpo era do início do século XX. Dentro de uma semana, os detetives que rastreavam a origem do corpo determinaram que ele era provavelmente o bandido do Velho Oeste Elmer McCurdy. Fotos foram comparadas com imagens no arquivo da Universidade de Oklahoma, e eles tinham certeza de que tinham seu homem. Pela segunda vez na vida póstuma de Elmer, donos de museus e shows pediram ao legista se poderiam comprar seu cadáver. O escritório do legista segurou Elmer até abril de 1977, quando, satisfeitos de que nenhum parente vivo estava se manifestando, concordaram em liberar seu corpo para o médico legista-chefe de Oklahoma. Ao chegar, ele foi levado para Guthrie, onde o conselho da cidade havia votado para doar um local de descanso final. Sentimos que ele deveria ser colocado para descansar de maneira cristã após 66 anos sendo jogado de um lado para o outro, disse o porta-voz da cidade, Bill Lehman. Centenas vieram assistir enquanto Elmer era levado em um carro funerário puxado por cavalos até o cemitério Boot Hill, lar de outros fora da lei como Bill Dowling. Foi uma cena que teria surpreendido Elmer, certamente ele nunca foi tão bem aceito em vida. Antes do enterro, um ministro fez um breve serviço à beira da cova. Elmer McCurdy, agora depois de tanto tempo podemos dizer, da poeira ao pó e das cinzas às cinzas e te colocar para descansar com aqueles cuja companhia você buscou na vida, disse ele. Pela primeira vez em décadas, não havia crianças gritando, não havia dedos curiosos, não havia pessoas animadas. Havia apenas silêncio enquanto Elmer afundava profundamente na terra,
finalmente em paz. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.